Olá, a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Nós vamos hoje continuar o nosso estudo da carta aos Efésios. Nós já estudamos o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e o capítulo 6 nós já estudamos até o versículo de número 4. Hoje nós vamos estudar a função dos empregados e patrões cristãos, né? Nós vamos estudar o versículo 5 até o versículo de número 9. Mas se você ainda não é inscrito em nosso canal e desejar inscrever-se, né, vai nos ajudar bastante. Inscreva-se, acione o sininho das notificações e também no final do vídeo, né, se você gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? E também, se puder, compartilhar nas suas redes sociais. Isso vai nos ajudar muito. Então, nós estamos fazendo um estudo da carta aos Efésios. Se você sentiu o desejo de assistir os outros estudos, nós temos na playlist, né? Uma playlist para cada capítulo, com os vídeos lá armazenados. Você pode acessar e ter acesso gratuito, né, a todos os vídeos lá dos demais capítulos. Nós já estamos indo para o final da carta aos Efésios, né? Eu acredito que mais, talvez esse vídeo, mais uns 2 vídeos, a gente consiga terminar a carta de Paulo aos Efésios. Nós fazemos um estudo versículo por versículo, sem pressa, né? Já tem um tempo que nós estamos estudando a carta aos Efésios e a sequência está ali nas playlists, como eu acabei de dizer. Então vamos lá. O versículo 5 diz: Vós servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, no relacionamento de empregados e patrões, é a função, a primeira função do empregado, né? Servir a Cristo, ou servir ao seu patrão de todo o coração como a Cristo. Então isso aqui é muito forte. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: da mesma maneira que você serve a Cristo, né, com a sinceridade do seu coração, você deve também trabalhar com esta mesma sinceridade. Paulo diz, né, na sinceridade do vosso coração. Então, o empregado aqui, ele deve ser honesto no seu serviço, né? Ele não deve aproveitar que o seu patrão também é um cristão, né, e trabalhar ali como se diz no interior, né, com corpo mole, né, fazendo cera. Por quê? Porque ele diz, mas o meu patrão é meu irmão em Cristo, a gente congrega na mesma igreja, né, ele é muito conhecido meu, e então eu vou trabalhar aqui meio na cera. Não, a Bíblia diz, do mesmo modo que você serve a Cristo na sinceridade do coração, você deve também servir ao seu patrão, né, porque você está ganhando para trabalhar tantas horas por dia, né? A partir do momento que você se furta, né, de trabalhar em determinado momento, é como se nós estivéssemos roubando o nosso patrão, né? Se eu ganho para trabalhar 8 horas e trabalho 3, então eu estou roubando 5 horas. Estou ganhando ela sem nenhum esforço, né? Então isso não é certo para um servo de Deus. E aqui nós estamos falando de patrões, né, empregados e patrões cristãos, mas isso se aplica, né, pelo menos no empregado cristão, que é o foco aqui agora, ele também deve servir ao seu patrão ímpio também, né, da mesma forma, porque ele está ganhando para isso. Então esse foi o versículo 5. O versículo 6 diz, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, o empregado,
ele não deve, né, servir o patrão só quando o patrão estiver vendo. Muitos empregados fazem isso, né? O patrão está por perto, à vista, ele está trabalhando. A partir do momento que o patrão ou o encarregado, né, do setor, ele se ausenta, o empregado para de trabalhar. Isso é servir à vista, né? Servir só na hora que o patrão ou o superintendente, o chefe do setor, ele está observando. Ele está observando, eu estou trabalhando. Ele sai, eu paro de trabalhar. A Bíblia não aprova esse tipo de coisa. Paulo diz assim, ó, não servindo à vista, como para agradar aos homens, né? Mas como a servos de Cristo. Então tem empregado que na frente do encarregado ele é bom de serviço, né? Na frente do patrão ele é bom de serviço. Ele trabalha, ele se empenha, ele se esforça, né? Isso é servir à vista, porque na verdade aquilo ali é só para se aparecer. É só para passar para o patrão uma boa impressão, mas na verdade ele não é aquilo tudo. Então Paulo condena isso, ele diz, não sirva somente à vista, né? É o versículo 6. O versículo 7 diz, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, né? Uma sequência do versículo 6, né? Que deve servir de boa vontade, não como aos homens, não fazer aquilo para se aparecer aos homens, mas como se ele estivesse fazendo um serviço para Deus. Quando nós vamos fazer algo para Deus, nós precisamos fazer o melhor, né? Da mesma forma, o empregado também precisa fazer o melhor. Por quê? Porque ele deve servir, versículo 7, como ao Senhor. O modelo do trabalho do empregado é o modelo de como ele serve a Cristo, né? E a gente pode até dizer que se o cristão não serve bem a Cristo, que é o Salvador da alma dele, como ele vai servir bem o patrão? Talvez seja um reflexo disso aí, né? Então, nós precisamos fazer uma análise de como nós estamos servindo a Cristo, né? Para ver se isso não está refletindo na maneira de como nós estamos servindo aos nossos patrões. Então, o versículo 7 diz, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, né? O versículo 8 diz assim, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que fizer, seja servo ou seja livre. Nós aprendemos no Novo Testamento que todo cristão, ele vai estar no tribunal de Cristo. Então, todas as obras do cristão, elas vão ser julgadas no tribunal de Cristo. Paulo diz, todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. E aí Paulo diz aqui, né, que o empregado precisa trabalhar como ao Senhor, né, de boa vontade, com toda sinceridade, com temor, com tremor, com respeito, né? Temor e tremor, com uma reverência. Por que isso tudo? Porque nós sabemos que nós vamos receber do Senhor tudo aquilo que nós tivermos feito. Então, até a obra que você faz diante do seu patrão, né, daquele que te dá o serviço, daquele que te dá o salário, né, pelo seu serviço ali, isso vai ser contado no tribunal de Cristo, porque são obras, né? São obras. Tudo aquilo que nós obramos aqui na terra, fazemos como obra aqui na terra, nós vamos prestar conta. Então nós precisamos servir de uma forma, entendendo que nós vamos receber a recompensa do Senhor. Então cada empregado receberá de Deus a recompensa por ter servido bem, né? Então cada um receberá de Deus segundo as suas obras. Então cada um receberá de Deus segundo as suas obras. E o empregado está incluído
neste julgamento, né? nesse julgamento do tribunal de Cristo. Nós precisamos entender que nós precisamos servir bem para receber o louvor por esta obra, né? Agora, o versículo 9, né? Ele vai falar com os patrões, né? Até o versículo 8, do 5 ao 8, falou dos empregados, dos servos, né? E agora vai falar dos patrões, dos senhores, né? Diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Então, tudo que o empregado precisa fazer, né, respeitando o seu empregador, o patrão também, os senhores também, né? Fazei do mesmo modo com eles, deixando as ameaças, né? Tem aquele patrão que fica ameaçando: ó, se você, eu vou te mandar embora, e eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, né? Então, deixar as ameaças de lado. Sabe por quê? Porque o Senhor deles é o vosso Senhor também. Então, olha como que Deus, ele nivela o patrão e o empregado. Do mesmo modo que o empregado precisa respeitar o patrão precisa respeitar o empregado. Por quê? Porque o Senhor é Senhor das duas classes: Senhor dos empregados e Senhor dos patrões. Olha que coisa, isso aqui é muito forte, né? Porque também o Senhor deles e o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, se o empregado não fizer a sua parte, Deus vai julgá-lo, né? As suas obras não vão passar no crivo. E se os patrões também não fizerem como Deus ordena para com os seus empregados, as suas obras também vão passar no crivo. Isso é muito importante, né? Então aqui nós temos, do versículo 5 até o 9, instruções, né? Instruções para o relacionamento entre empregados e patrões. Deus até com isso se preocupou, né? Com a justiça, com o nivelamento, né? Todos têm que respeitar um ao outro. Então, se você é um empregado, leia esse texto na sua casa, medite nesse texto, né? Se você é um patrão, da mesma forma, se os empregados e os patrões fizerem o que está aqui, tudo vai bem e a empresa vai bem, né? O relacionamento vai bem, e isso é muito importante. Então, espero que este pequeno estudo tenha abençoado a sua vida, né? A minha oração é que você medite na Escritura, seja edificado e seja abençoado. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, né? O próximo estudo, a próxima videoaula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.